Deus tem uma mesa preparada para mim no deserto. O que quer dizer deserto? Tudo aquilo que humanamente falando representa algo desfavorável, algo que não tem possibilidade, algo impossível, algo que não tem jeito, algo que não se acontece. Deserto? Como? Eu estou num deserto, como eu vou sair dele? Como eu vou prosperar em meio a ele? Mas ele garantiu que ele tem uma mesa preparada no deserto. Coloca a mão no coração. Vamos orar primeiro. Ó Deus, nós estamos aqui nessa manhã, meu Pai, de quinta-feira, para nós encerrarmos o nosso projeto Casa Firme. Meu Deus, um propósito, meu Deus, de 25 horas, agora nós completamos 24 horas. E agora vamos para a nossa última hora, porque o Senhor, meu Deus, tem preparado para nós uma mesa no deserto. Tudo já foi preparado, tudo já está pronto. O Senhor está nos dando uma garantia para esse mês de maio. O Senhor está nos dando uma segurança. O Senhor está nos dando uma palavra para que nós venhamos nos agarrar. Ei, eu tenho para vocês uma mesa. Ela já está posta. E ela foi preparada mesmo em meio ao deserto, mas eu tenho uma mesa. E essa mesa, Pai, muitas mesas, elas podem, Senhor, serem mesas que estão vazias, ou mesas que estão cheias. Uma mesa, meu Deus, ela pode até estar, Senhor, sem nada, às vezes não tendo praticamente nada, ou essa mesa ela pode ter uma grande abundância, e eu acredito nisso, porque o Senhor, mesmo em meio a um lugar aonde não há possibilidade de haver abundância, de haver favor, de haver graça, essa mesa, Senhor, que o Senhor colocou e preparou no deserto para Israel, essa mesa foi uma mesa farta, uma mesa abundante, uma mesa com tudo o que pediram, tudo o que desejavam, que ansiavam. Meu Pai, o Senhor organizou. É como uma mesa com aquela toalha linda, maravilhosa. E cada, meu Deus, coisa que é colocada nessa mesa é de encher os olhos. Oh Jesus, o Senhor é um Deus que opera infinitamente mais. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu ao coração que o Senhor tem preparado para nós. E como diz, meu Deus, a tua palavra, que nunca se viu,
nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que no Senhor esperam. Eu sei que o Senhor está fazendo algo aqui, eu sei, meu Deus, cada culto, cada reunião, cada palavra, cada mensagem, o Senhor mudou os ventos aqui no projeto Casa Firme. O Senhor mudou os ventos. E eu creio que o Senhor vai agora concluir essa obra nessa quinta-feira em favor do teu povo. Eu te amo, Jesus. Perdoe nossos erros, pecados e falhas, porque eu não quero, Pai, que haja nada que impeça, nada que atrapalhe, nada, meu Pai, que possa, Senhor, impedir o teu agir em nosso favor. E eu te agradeço. Obrigado. Amém. Amém e amém. Graças a Deus em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor, por gentileza. Eu quero que você... Eu vou começar a leitura pelo livro de Números, se você tiver com a sua Bíblia aí, Números 11, 18, que diz assim: diga ao povo, vamos repetir essa parte juntos? Consagrem-se para amanhã. Isso. Consagrem-se para amanhã. Pois vocês comerão carne. Ou seja, eu vou enviar a provisão. Aqui, no 19, vocês não comerão carne apenas um dia ou 2, ou 5 ou 10, ou 20. Diga comigo só essa parte agora, mais um mês inteiro. De novo, mais um mês inteiro. 21, versículo 21 agora. Moisés, porém, disse: aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé. E dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: acaso o poder do Senhor está limitado? Diga comigo, agora você verá se cumprirei ou não a minha palavra dita a você. Versículo agora, o 31. Do próprio capítulo ainda, versículo 31. Um vento partiu do Senhor e trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 2 côvados, espalhando-as em todas as direções, em um raio de um dia de caminhada. Eu vou parar por aqui e voltar no 18, porque o Senhor disse no 18, digam ao povo, consagrem-se para amanhã. Por que ele pediu para o povo se consagrar? Porque é uma coisa que o Espírito Santo, ontem nós recebemos uma mensagem, e vou dizer uma coisa para você: esteja sempre com o coração aberto, pronto, rasgado, preparado, porque quando o Senhor, Ele coloca no coração da nossa liderança, porque ela está aqui dia e noite, noite e dia,
buscando, pedindo, clamando, Senhor, nós também estamos, mas ela é a nossa liderança, está aqui à frente desse ministério, lutando, Senhor, o que o Senhor tem para o povo que o Senhor me deu para cuidar? E ali ela acorda com aquela palavra ecoando no espírito dela, que é a palavra que nós temos lido, pregamos e pregamos e pregamos bastante do Salmo 78. Vamos repetir ela junto? Deus tem uma mesa preparada para mim no deserto. Então Deus, Ele tinha uma mesa, e não era uma mesa que estaria vazia, porque tem gente que ele já viveu esse tipo de situação, dele ir para a mesa e encontrar a mesa sempre vazia, abrir a geladeira e a geladeira estar vazia, abrir seus armários e não encontrar o necessário suficiente, abrir sua carteira, abrir sua conta bancária e olhar, não tenho o suficiente, eu não tenho o necessário. Então, digam ao povo, consagrem-se para amanhã. Vocês não vão viver nada grandioso, poderoso, sobrenatural, se primeiro vocês não se prepararem. Domingo, a palavra falou dos marcos antigos na palavra do encerramento. Pessoas que já não clamam mais o sangue de Jesus. Elas não combatem o mal no seu início, na sua mente. Então elas não clamam o sangue de Jesus pela mente delas. Elas não clamam o sangue de Jesus pela vida delas, pela família delas, pela empresa delas. Pessoas que já não oram mais o Pai Nosso. Você já percebeu que às vezes pequenas direções que são dadas não são levadas a sério? Pessoas que já não leem mais a Bíblia. Direto eu pergunto, você está lendo a Bíblia? Ah, eu parei. Você está cultuando a Deus? Ah, conforme eu posso. Né? A palavra do domingo ainda, do encerramento, entra no modo abençoar. Tem gente que ele tem dificuldade, às vezes, de até abrir a boca para declarar. Então, se nós não resgatarmos os marcos antigos, como que eu vou estar realmente preparado para viver algo superior? Se eu não dou conta de obedecer ordens simples, se eu não dou conta de levar a sério as pequenas direções que estão sendo dadas, uma das coisas que ainda o Senhor colocou no coração da bispa, e o ministério tem passado por esse processo que está relacionado à palavra que pregamos a semana passada. Diga comigo, coloque a sua casa em ordem. O que é para fazer com a sua casa? Então, abre a gaveta lá da tua casa, do teu armário, do teu guarda-roupa. Está em ordem? Desde as peças íntimas, meias, roupas que você coloca nas gavetas, que você pendura, está tudo em ordem? Você entra lá na tua mesa, a mesa está arrumada, está em ordem, está limpa. Chegar perto de uma pessoa, ela está cheirando bem, a roupa dela está cheirando bem, ela está cheirando bem. Alguém vai falar, que isso, bispo? Ué, mas espera aí, coloca o que em ordem? Coloca tudo em ordem.
Quando fala casa, não está falando um cômodo. Quando fala casa, não está falando só um pedacinho. É tudo, é a vida, é a casa, é a parte física, é a parte espiritual, é a parte interna, é a parte mental, é o coração. É tudo, é a família, é tudo. Coloque em ordem. Porque eu quero fazer. Então diga comigo, chegou a hora de eu me preparar. Consagrem-se. Vamos se preparar? Porque não há como ter sucesso sem preparação. Se você não se prepara, não há como ter o resultado que eu tanto desejo se eu não estou dando condições. Consagrem-se é uma palavra de ordem. Prepare-se, se organize, dê condições, porque eu quero fazer. Eu quero fazer. Mas alguns não estão dando condições para o Senhor poder fazer. Alguns não estão... por que não está acontecendo na minha vida? Não está acontecendo, não é porque ele não tem poder ou que ele não quer fazer. Aquilo que ele falou com você na última vez, você fez? Você seguiu? Você já correu e foi lá e acatou, foi rápido para obedecer? Você pode ver que na vida do Abraão, quando o Senhor falou para ele sair da terra, do meio da parentela e da casa do pai, ele saiu, mas a obediência não foi radical, ela foi parcial. Quando o Abraão estava lá chateado que o Senhor não tinha dado a ele um filho, e ele, ali ainda até coloca, mas o Senhor não me deu um filho até agora, e ele dá direção para ele olhar para as estrelas, e garantiu para ele que ele se tornaria sim pai de nações, e um filho seria gerado pela sua esposa. Então o Senhor vem e fala assim, você vai ter um filho que vai ser gerado pela tua esposa. E ele queria colocar Eliezer como o herdeiro da promessa. O Senhor falou, não. Diga comigo, Abraão queria fazer do seu jeito. Diga, Deus reafirmou. Diga, é conforme eu te prometi. Ele vem no capítulo 16, ele deita com Agar. Gênesis 16, ele deita com Agar. Gênesis 15, ele tenta apresentar para Deus, Senhor, é mais ou menos assim, né? Tá aqui, ó. Eu tô com essa solução. Eu tô te trazendo uma solução para o Senhor. Vamos resolver isso aqui logo? Eliezer é o herdeiro. O Senhor falou, não é essa solução que eu tenho para você. O que eu vou fazer não é por intermédio do que você me apresenta, é por intermédio do que eu lhe garanti, do que eu disse. Vai ser gerado um filho pela tua esposa. Tua esposa vai lhe dar um filho. Espera aí, se o filho viria da Sara, adiantaria ele deitar com Agar? Mas ele deitou. Ele deitou. Ou seja, diga comigo de novo, Deus tem uma mesa preparada para mim no deserto. O que quer dizer deserto? Tudo aquilo que humanamente falando representa algo desfavorável, algo que não tem possibilidade, algo impossível, algo que não tem jeito, algo que não se acontece. Deserto? Como? Eu estou num deserto, como eu vou sair dele? Como eu vou prosperar em meio a ele? Mas ele garantiu que ele tem uma mesa preparada no deserto. Agora vamos para Moisés. Moisés estava com a cabeça dele em peixe e animais, ali em bois. Ô Senhor, a minha cabeça aqui, ela está focada
que só tem um modo do Senhor alimentar esse povo. E ainda que o Senhor usasse esse modo, não seria suficiente para alimentar essa multidão. Com homens eu tenho 600 em pé. Como? Como o senhor vai dar um jeito de suprir? O senhor falou que não vai ser 5 dias, o senhor falou que não vai ser 2 dias, 1 dia, 10 dias ou 20 dias. O senhor falou que vai acontecer por 1 mês. Vocês estão falando que o mês de maio ainda vai ser o mês da minha vida? Ele falou para Moisés: rapaz, você está limitando o meu poder. Você está duvidando da minha palavra? Você está acreditando que eu não tenho uma mesa preparada para você no deserto, para o povo de Israel? A cabeça do Moisés foi para peixe, a cabeça do Moisés foi para bois, para rebanhos. Diga comigo, mas Deus tinha preparado o que não tinha passado pela cabeça do Moisés. Sabe quando Deus tem algo preparado para nós que nós nem chegamos a pensar? Nós não tivemos a capacidade de imaginar. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. O que mais você convive no deserto também, você sabe o que é? É com vento, porque o que mais tem no deserto é vento. E de repente o Senhor fala, ó, tem um vento, que eu vou fazer esse vento, fazer uma curva, eu vou soprar ele, eu vou empurrar ele, e ele vai vir, vai trazer cordonizes, que eu vou fazer esse vento, ele mirar no acampamento de Israel, e a hora que eu mirar, que chegar no acampamento, vai começar a cair. Que eles vão sair da tenda deles. Quantos passos você precisa dar de dentro da tua casa até a tua calçada? Até a parte de fora da tua casa. Quantos passos? Vamos fazer a cena aqui, ó. Abri a porta aqui, ó. Já estou para o lado de fora. O que o Senhor já ia deixar preparado para eles, do lado da tenda deles? A provisão. O que eles precisavam. Sabe uma pessoa que ela conviveu com a conta bancária dela no vermelho e agora ela vê que está até sobrando dinheiro na conta bancária dela? Sabe uma pessoa que ela não conseguia guardar dinheiro e agora ela consegue guardar dinheiro? Sabe uma pessoa que ela não tinha condição nem para o básico, nem para o trivial, nem para o dia a dia ali do pão de cada dia, e agora ela pode fazer o que ela quiser, ela pode planejar, ela pode organizar. Por quê? Porque no Salmo 78 o Senhor falou que Ele enviaria esse vento e chegaria para eles essa carne, essa provisão, que viria como pó. Diga comigo, em nome de Jesus, vai chegar para a minha vida. Diga, tantas bênçãos, tantas provisões. Diga que virão como pó, como areia da praia do mar. Vai chegar em abundância. Vai chegar em abundância. Vai chegar em abundância. Eu falo, eu percebo. De verdade, eu falo, eu percebo. A hora que eu subi nesse altar, eu já percebi a presença do Senhor. A presença. Quando a bispa falou que ela acordou pela manhã, e ali ela disse que ela foi tomada pela presença do Espírito Santo. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei de que jeito, eu não sei de que maneira, eu não sei de que forma, mas eu percebo uma atmosfera diferente.
algumas coisas que eu comecei a ver acontecer depois que essa palavra chegou para a gente. E eu já vivi experiências assim. De às vezes você está com o joelho dobrado. Eu não lembro quem foi que deu testemunho, acho que foi um menino na segunda-feira, que ele deu testemunho na segunda-feira, de às vezes você está com o joelho dobrado, a hora que você acorda, a hora que você levanta da oração, já chega a resposta. Já chega aquela notícia. Na segunda-feira, que o rapaz estava dando testemunho aqui, incrivelmente, estava chegando no telefone dele, da empresa dele, lá dos clientes, contratos de alguém que mandou a mensagem para ele: amanhã vamos voltar a conversar, porque aquele negócio lá nós vamos fechar. E o que ele ia fechar, bispo? Ele ia fechar um peixe grande. Ele não ia fechar piranha, um peixinho, um lambarizinho, não. Era peixe grande. Que é o que a gente tem declarado e profetizado aqui na igreja. Incrivelmente, ele estava aqui dando testemunho com o bispo Fernando, e a bênção estava chegando para ele. Por quê? Porque nessa escritura que eu estou te lendo hoje, o Senhor falou assim, ó, consagrem-se para amanhã. E hoje, o que nós fizemos à meia-noite hoje? Nós abrimos esse propósito de consagração, de separação. Nós vamos até o meio-dia. Consagrem-se. Preparem-se. Só que, infelizmente, muitos também dos israelitas, do povo de Deus, duvidaram. Eles duvidaram que o Senhor tinha uma mesa preparada no deserto. Por quê? Porque são pessoas que vivem por emoção, por sentimentos. Toda pessoa que ela duvida da palavra de Deus, ela duvida do que o Senhor está falando. E ela não é que ela duvida, às vezes só para a vida de alguém, não. Ela duvida para a vida dela. Não, na minha vida, está falando na minha conta, na minha casa. Eu vou ver uma realidade diferente. Eu nunca vi, não vi até agora. Não vi esse ano, não vi esses anos que se passaram. Eu vou ver agora. O Moisés falou, o Senhor podia pescar todos os peixes, o Senhor podia arrebatar todos os rebanhos, não ia ser suficiente para alimentar esse povo. Mas olha aqui, ó, no 23. Acaso o poder do Senhor está limitado? Não, meu familiar não vai vir para a igreja. Acaso o poder do Senhor está limitado? Não, eu não vou ser curado dessa enfermidade. Acaso o poder do Senhor está limitado? Ontem à tarde, quando eu pregava, uma senhora, na hora do almoço dessa quarta-feira que passou, ela chegou em mim e falou, bispo, o senhor acredita que eu não estou conseguindo usar mais o óculos? Eu falei, mas por quê? Me explique. Ela disse, eu precisava usar o óculos para tudo. E agora, eu tenho orado, aconteceu algo na minha visão, que na verdade ela tem nos pedido oração. Ela tem orado e tem nos pedido oração. Olha, eu não quero mais esse problema que eu estou na visão, tal. Então surgiu um problema na visão dela, que ela não estava pedindo para parar de usar o óculos, ela estava pedindo para resolver um problema que estava na visão dela. E resumindo, ela não está podendo mais usar o óculos, porque ela começou a voltar a enxergar o que ela tinha que viver dependendo do óculos para enxergar. Você está conseguindo entender ou não? Aí ela falou, eu vou fazer um teste para o senhor. Aí tem uma mensagem dos 300 valentes no corredor. Aí ela pegou e leu. Ela falou, o senhor está vendo aqui, ó, eu estou lendo isso aqui, dos 300 valentes. Eu não conseguia fazer isso. Só conseguia com óculos. Eu falei, olha a obra que o Senhor está fazendo na sua vida. Olha o que Ele está te proporcionando. A senhorinha que nós, na sexta-feira passada,
ela na hora da oração, ela chegou de cadeira de roda e começaram a orar. Ali na sexta-feira, resumindo, a senhorinha começou a andar. Depois de não sei quanto tempo, já estavam lutando com ela, já fazia 6 meses. E aí no domingo a família chorando manda mensagem dizendo: a minha mãe voltou a andar. Como? Eu pergunto para você, está limitado o poder de Deus? Ele faz uma coisa, ele não faz outra? Ele muda uma coisa, mas ele não muda outras? Ele fez uma vez, ele não pode fazer de novo? Ele fez no passado, ele não pode fazer agora? Então eu vou falar para você. O mês de maio, se você acreditar, vai ser o mês da sua vida, porque essa é a garantia que o Espírito Santo nos deu. E ele falou para nós, lá no Salmo 78, 19, que eles duvidaram do Senhor. Poderia o Senhor ter uma mesa preparada para nós no deserto? Moisés chegou ao ponto de duvidar. O Senhor poderia fazer realmente isso que o Senhor está falando? Duvidar de Deus dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Vem Moisés e fala, na mesma linha, o Senhor poderia alimentar esse povo? De que maneira que o Senhor vai alimentar esse povo? De que maneira o Senhor vai sustentar esse povo por um mês? Não tem aqui, no nosso meio aqui, rebanhos e peixes suficientes. Ah, não? Só que eu não tenho peixe e rebanho, rapaz. Você está pensando que vai vir de um lado, eu estou vindo de um outro. Eu estou trabalhando de uma outra maneira. Diga comigo, Deus é multiforme. Ele tem várias maneiras de trabalhar. Você imagina de um jeito, ele está fazendo de outro. Aí eu pergunto para você, o que você precisa colocar em ordem que você não colocou ainda? O que você precisa colocar em ordem? Se você abrir as gavetas da tua casa, estão em ordem as gavetas? Se olhar para a tua mesa está arrumada, está organizada? Se chegar mais perto de você, você está no modo abençoar? Se andar com você, como é que você está vivendo? Seja no trânsito, seja no trabalho, seja em casa, seja por onde você anda, como que você está vivendo? Como que você está lidando? Você está fazendo as unções, está fazendo as orações, tem aquele dia que você tem os seus propósitos, você está seguindo o que as direções, as palavras têm lhe dado ou não? A começar pela tua mente, você já desenvolveu uma capacidade de superar aqueles pensamentos que te dominavam antes? Você já está no modo superação na mente? Ou até na mente você não consegue superar? Porque tem gente que ele não é capaz de superar na mente. Às vezes alguém que ataca, que critica, que fala mal, que muitas vezes denigre, que vem e tenta ofender, tenta diminuir. E aí eu tenho vencido na mente. Porque vamos pegar só um gancho da palavra do Jó que pregamos na segunda-feira. Jó perdeu tudo. E o diabo chegou a colocar na boca da mulher dele assim, ó Jó, por que você está mantendo a tua integridade? Você está mantendo a tua integridade para quê? O que resolve? O que muda? Olha a tua condição. Olha o que está acontecendo na tua vida. Só que integridade é um dos alicerces que um cristão ele tem na vida dele.
para dar a Deus condições de fazer o cativeiro dele ser virado, de fazer a vida dele ser abençoada, porque ele pode até por algum momento ter alguma perda, sofrer alguma perda, alguma situação. Diga comigo, mas esses alicerces fazem, diga, tudo voltar para a minha vida. Porque retidão e justiça são os alicerces do trono de Deus. Amor e fidelidade vão à frente. Aí eu pergunto para você, Jó perdeu tudo, mas como que Deus devolveu para ele? Como que Deus devolveu? Devolveu menos? Veio menos para as mãos dele? Ou veio o dobro? Veio o quê? O dobro. Porque Deus pôde dar e restituir Jó com o dobro. Porque quando você se torna essa pessoa, não tem a ver com o que você tem, com o que você faz. Tem a ver com quem você se tornou, com quem você é. E Jó, ele já tinha se tornado esse homem. Ele era íntegro, ele era justo. Ele era um homem que temia Deus, ele se afastava do mal. Então não é porque eu tive um momento aqui, uma situação, um prejuízo, uma perda, não é porque alguma coisa ruim me veio, me aconteceu, porque a Bíblia não fala que a nossa vida ela vai ser só uma vida de vitórias, sem batalhas, sem desafios, sem dias maus. A Bíblia fala, prepare-se para o dia mau. Você vai encontrar no livro de Efésios. Depois de haver desfeito tudo, permanecer firmes. Por quê? Porque você vai ter que estar preparado para o dia mau. Diga comigo, o dia mau chega para todo mundo. Chega ou não chega? Você já teve algum dia mal na sua vida? Você já teve algum dia que você começou mal? Aquele dia foi um dia terrível para você, que te trouxe muita assombração, muita coisa. Teve ou não teve? Mas você superou. Com Deus você superou. Com Deus você deu a volta por cima. Com Deus você saltou muralhas. Com Deus você viu Ele reverter a situação. Sim? Aí eu te pergunto, como que você com Deus conseguiu superar isso? Porque você decidiu se tornar a pessoa que Deus te criou para ser. Você entendeu que o que é mais importante na tua vida não tem a ver com o que você tem, mas com quem você é. Porque quando uma pessoa ela se torna a pessoa que Deus a criou, ela consegue ter paz. Porque, gente, qual que era o lugar mais seguro para se estar? Quando Jesus andava sobre as águas, na direção daquele barco, com aquela tempestade violentíssima, e ele vem andando sobre as águas em direção ao barco. E ali naquele momento todo mundo está gritando em desespero, é um fantasma, e agora Jesus fala, não tenha medo, sou eu. Eu pergunto para você, qual era o lugar mais seguro para se estar? Dentro do barco ou andando sobre as águas? Hã? Diga comigo, o lugar mais seguro para se estar era onde Jesus estava. E aonde Jesus estava? Dentro do barco ou andando sobre as águas? Hã? Então por que você disse o barco? Porque esse é o modo natural de se ver. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Para o nosso lado, para o nosso modo humano de viver, seguro é eu estar aqui com meu pezinho no chão, aqui, ó. Ó, aqui eu tô seguro, ó, não tem como eu cair aqui. Se eu botar meu pé aqui na beirada desse altar aqui, ai, é perigoso. Então, mas o lugar seguro
é aonde Jesus está. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Jesus. Porque Ele tem a bênção. Quem tem a bênção é Jesus, não é o lugar, não é o barco. O barco passa a ser abençoado por causa de Jesus. A andar sobre as águas se torna um lugar seguro, porque lá está quem? Quem que estava andando sobre as águas? Jesus. Por que as pessoas elas estão temendo o momento que está acontecendo agora? Porque elas não estão andando com o Senhor. Porque elas não estão cheias da palavra. Quem está cheio da palavra, quem está andando com o Senhor, essas pessoas, elas se sentem em paz, elas estão seguras. Porque é Deus que vai dar a ela a estratégia, é Deus quem vai dar a ela a visão, é Deus que vai dar a ela a saída. Diga comigo, Jesus sempre foi a saída. Diga, não vai deixar de ser. Por que eu vou temer não encontrar um meio, uma saída? Por que eu vou achar que não vai chegar a provisão que eu preciso? Você está andando realmente com o Senhor ou não? Você está vivendo por vista ou está vivendo por fé? É que bateu uma insegurança aqui, alguém comentou uma coisa, e aí eu comecei a enxergar o que ela falou, aí eu bati um medo, bateu uma insegurança, e sabe, meu coração acelerou, veio na boca, eu tive uma sensação, uma coisa estranha. Ei, lembra do Isaac? Lembra que ele estava numa terra de crise e ele queria descer para o Egito? Lembra ou não lembra? Aí, quem foi que apareceu e não deixou ele descer para o Egito? Deus. Não desças ao Egito. Fica um pouco mais na terra da crise, porque eu vou te abençoar. Mas, Senhor, você está de brincadeira. Você está falando para mim ficar mais na terra da crise, na terra da dificuldade, na terra da fome, na terra da escassez, na terra onde não tem provisão. Está todo mundo perdendo a semente. Está melhor comer a semente do que perder a semente. A gente planta e não colhe, planta e não colhe, planta e não corre, e não colhe. Mas agora, diga comigo, eu vou te abençoar. De novo, eu vou te abençoar. Diga, planta na terra da crise, e eu vou te abençoar. E o que aconteceu? Eu amo aquele versículo, lá em Gênesis 26, versículo 6, que a Bíblia diz assim: Isaac ficou na terra de Gerar. Sabe o que esse versículo ele me ensina? Que Isaac, ele tinha bebido do espírito da crise. Ele estava dominado pelo espírito do lugar. E quando ele conversa com Deus, e Deus conversa com ele, e ele recebe aquela palavra como agora, Deus está te dando uma palavra, uma garantia. Ele está passando para você o Espírito dele, dizendo, eu tenho uma mesa preparada para você no deserto. Eu vou fazer esse vento soprar para você. O que aconteceu com Isaac? Diga comigo, saiu o espírito da crise. Diga comigo, e entrou o espírito da vitória. Aí ele pega as sementes dele. Gente, prepara a semente, joga a semente, planta. Deus falou que era para plantar. Então vamos seguir a direção. Planta, 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 planta. Quando ele terminou de plantar, está escrito lá, que naquele mesmo ano, vamos repetir juntos, naquele mesmo ano, Isaac formou lavoura, e ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Quem lembra do detalhe? O ponto alto, a parte mais importante, ele colheu 100 vezes mais por quê? Diga comigo, porque o Senhor o abençoava. Mais forte, diga, porque o Senhor o abençoava. Então quem é que vai te abençoar hoje? Olha lá, ó. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano,
colheu a 100 por 1, 100 vezes mais. Diga comigo, porque o Senhor, o que ele fez? O que ele fez? As sementes deixaram de serem sementes naturais, comuns, e passaram a ser sementes sobrenaturais, poderosas. Gente, você já pensou você plantar, formar lavoura e ver todas as suas sementes trazer para você um resultado de 100 por 1? Quem é que faz isso? Quem é que faz você não ter mais prejuízo? Quem é que faz você não ter mais perdas? Quem é que faz você prosperar onde ninguém prospera? Quem faz você ter menos esforços, menos suor, mais fluidez? Quem é? A própria Mari, que está aqui no nosso culto agora de manhã, deu testemunho domingo, não foi, Mari? Que tem visto Deus fazer isso na sua vida, tem realizado esse milagre na sua vida. E ainda quando ela falou no domingo, que a bispa ainda comentou, não, mas o salão da Mari, então, não está mais daquele jeito não, o negócio já aumentou, já expandiu. Eu tenho memória daquele salão daquela época. Agora ela diz que o negócio já tomou uma outra proporção. Quem abençoou a vida dela, gente? O Senhor. E Ele está garantindo para nós aqui de novo, prepare-se, consagrem-se. E nós estamos em consagração. Nós estamos aqui preparados. Eu estou aqui preparado. Eu estou aqui. Senhor, eu creio que essa mesa está posta, ela está preparada. E na passagem, para terminar e nós orarmos, do Salmo 78, contudo ele deu ordens às nuvens. E é o que ele vai fazer de novo. Ele vai dar ordem às nuvens. Diga comigo, e abriu as portas dos céus. Ele vai abrir as portas dos céus. A Bíblia fala que ele abriria as janelas dos céus. Aqui ele já está falando que, já nesse caso aqui não, o tamanho da tua bênção, a janela seria pequeno. Eu falo que eu vou abrir as janelas dos céus, mas aqui eu vou abrir a porta, porque janela é um tamanho, é ou não é? Porta é outro tamanho, é verdade ou não é? Lá na tua casa, o tamanho da tua janela é um tamanho, não é assim? Agora a porta é outra proporção. Aqui a gente tem vários tamanhos de porta. Tem esse tamanho de porta, tem outro tamanho de porta ali na entrada da igreja. Tem outra porta, que são as portas mais comuns de se ter. Eu vou abrir as portas do céu. Que tamanho que é essa porta do céu? Eu estou dando uma ordem para as nuvens. E abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Diga comigo, os homens comeram o pão dos anjos. Diga, o pão dos poderosos. E enviou-lhes. Agora eu quero que você repita isso aqui comigo. Enviou-lhes a provisão, a vontade. De novo, ele vai enviar a provisão, a vontade. Eu quero que você fale com mais força. Em nome de Jesus, ele vai enviar. Diga, a minha provisão. Diga, meus clientes, vendas, contratos, negociações, dinheiro, prosperidade. Ele vai enviar a vontade em nome de Jesus. Ele vai enviar. Pode pedir o quanto você precisa e ele vai enviar. Ele vai mandar. Enviou dos céus o vento. Às vezes você está lá acostumado a sentir aquela brisa, aquele vento, mas agora ele vai fazer soprar um vento, que é um vento oriental, e pelo seu poder ele vai fazer avançar. Ele está falando, eu vou fazer avançar o vento sul agora. Sabe, o vento sul vai vir da parte do sul. Eu vou fazer ele avançar também. Que era o vento que vinha do mar, que veio para trazer a carne, as cordonizes.
Ele achou que viria da terra, o Moisés. Ele achou que viria do mar, das águas. E o Senhor falou, não, vai vir de onde você não pensou. Fez chover carne. Ô gente, a gente vê chover água, chuva. É ou não é? A gente vê chover, né? Agora falar que vai chover dinheiro, vai chover carne, vai chover cliente, vai fazer fila na minha empresa, eu vou ter um trabalho fora do comum, eu vou ter um bom problema. Ele está dizendo para mim e para você, eu vou fazer chover. O que você precisa que Deus faça chover? Ele está falando, eu vou fazer chover carne sobre eles, como pó. Gente, isso aqui é forte demais. Não dá nem para pensar, não dá nem para imaginar o tamanho dessa vitória. Porque você falar que vai acontecer 100 por 1, a mente vai, alcança, é ou não é? Agora, eu vou fazer chover carne sobre eles como pó. Não dá nem para contar o pó da terra, nem um pouco de pó que fica às vezes lá perto da tua casa, na porta da tua casa. Não dá para contar esse pó. Não dá para contar um tico de areia. Imagina, você vai fazer uma construção, o cara descarrega lá na tua residência, na tua empresa, lá um tico de areia, 1 metro de areia. Não dá nem para contar 1 metro de areia, né? Meio metro de areia. Como é que conta esse meio metro de areia? Quem já puxou areia sabe, meu Deus do céu, parece que não acaba mais. Imagina a areia que existe. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia, levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas, ao redor das suas tendas, ao redor das suas tendas. Fala assim comigo, eu não vou precisar fazer nenhum esforço. Diga, eu vou só me levantar. Diga comigo e sair da minha tenda. Ó, você vai sair, seja da tua empresa, seja da tenda, seja do que for. A hora que você sair ali do ladinho, você já vai lá para pegar. É igual quando os correios batem lá na tua porta e falam, ó, entrega para fulano de tal. Tá aqui, ó. Chegou a bênção, chegou a vitória, chegou o que você precisava. Chegou. Ao ponto do o que colheu pouco, né? O que pegou pouca carne, pegou 10 barris. 10 barris, está escrito lá na passagem de Números. E eles comeram à vontade. E assim ele satisfez os desejos deles. Vamos repetir de novo? O Senhor tem preparado uma mesa para mim no deserto. E eu volto a repetir essa parte. E enviou-lhes a provisão à vontade. E enviou-lhes, no caso era comida aqui, mas para a sua vida é você quem vai determinar a provisão, o dinheiro, os clientes, as vendas, o que você precisa. E eu quero que você fique em pé, por favor. Eu quero que você levante as tuas mãos aos céus. E eu quero que você fale isso com Deus. Senhor, eu acredito nessa palavra. Eu acredito. Arruma a tua casa, igreja. Coloca as coisas em ordem. Faz o que é preciso. Não deixa nada passar. Não deixa nenhuma direção de Deus faltar, de ser colocada em prática. Não deixa não, por favor. Eu estou dizendo para você uma palavra que nós recebemos. Se naquele momento, quando nós recebemos a mensagem, a atmosfera de onde a bispa estava tomou a vida dela, tomou o lugar, e Deus está cumprindo com esta palavra. Eu acredito em nome de Jesus. Eu creio que Ele está aqui. Ele está aqui garantindo isso. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem, meu Deus, sopra agora. Sopra agora, sopra agora, Senhor, sopra agora. Ó Espírito Santo, eu posso perceber a Tua presença aqui nesse altar. Eu posso perceber, meu Deus, que o Senhor está aqui nesta casa firme.
E o Senhor não ia deixar esse dia terminar, essa reunião terminar, esse propósito terminar, sem antes garantir para nós: ei, eu estou mudando os ventos. Eu estou mudando os ventos. Eu vou fazer na tua vida o que talvez você não tenha nenhum recurso. Talvez você não tenha o que fazer nesse momento. Talvez você está vivendo uma seca por muito tempo. Talvez está tudo mirrado. Talvez está tudo de conta-gota. Talvez hoje você só tem para o básico. Você só tem... Quantas vezes eu já vi pessoas falar que elas chegaram na igreja, elas só tinham o combustível que elas tinham no carro, porque elas não tinham dinheiro para abastecer. Elas não tinham dinheiro mais para poder pagar as contas que estavam atrasadas. Elas não tinham dinheiro para pagar o aluguel. Elas não tinham dinheiro para pagar a luz, a água, a internet. Elas não tinham dinheiro para pagar aquela prestação do apartamento, da casa, aquele financiamento que ela tinha feito, aquele consórcio. Talvez aquela pessoa que ela chegou, ela falou: olha, Senhor, se o Senhor não socorrer, se o Senhor não suprir, se o Senhor não fizer, se o Senhor não responder, se o Senhor não mandar a providência, se o Senhor não mandar os clientes, eu não vou pagar os funcionários esse mês. Oh, meu Deus, eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode honrar. Eu creio que o Senhor pode abençoar. Vai agora, Espírito Santo, sopra. Sopra na vida dela agora. Sopra na vida dela agora. Sopra em favor da vida dela agora. Sopra, Senhor. Ela precisa do sobrenatural. Ela precisa desse milagre. Ela precisa dessa providência. Ela precisa dessa definição. Ela precisa do teu favor. Ela precisa da tua graça. Ela precisa da tua bênção. Ela precisa que o impossível venha acontecer. Eu declaro agora que os ventos vão mudar e vão mirar o teu acampamento. Eles vão mirar, esse vento vai mirar o teu acampamento. Fala para Deus: faz mirar a minha empresa, faz mirar a minha vida. Meu Deus, vem para a minha direção, envia para a minha direção, manda para o meu acampamento, manda para a minha casa, manda, meu Pai, em favor da minha família, manda. Eu acredito em nome de Jesus. Eu acredito, Deus. Sim, eu creio em Ti. Eu acredito, Senhor. Sim, eu creio. E o Senhor lhes enviou a provisão à vontade. Fala para Deus o quanto que você quer ganhar. Fala para Deus o quanto que você quer ganhar. Fala para Deus o quanto que você quer faturar por mês. Fala para Deus o quanto que você quer atender de clientes por mês. Você pode falar isso para Deus? Quanto de clientes você quer atender por mês? Quanto que você quer faturar por mês? Quantas horas de trabalho você quer trabalhar e ver uma fluidez, como o rapaz testemunhou na segunda-feira? 1 hora do trabalho dele corresponde a 1 mês de trabalho que ele trabalhava antigamente. 1 hora de trabalho dele, 1 hora corresponde a 1 mês que ele precisou trabalhar 1 mês inteiro. Fala para Deus: Senhor, eu quero ter mais tempo para o Senhor. Eu quero ter mais tempo para minha família. Eu quero, meu Pai, meu Deus, um resultado que eu ainda não vivi, que eu não experimentei. Eu quero ser coluna na tua casa. Eu quero derramar, meu Pai, medidas maiores. Vem agora, Espírito Santo. Vem agora, Senhor. Eu quero ter uma sabedoria que eu não tive. Eu quero ter uma força que eu não tive. Eu quero ter uma capacidade que eu não tive. Eu preciso do teu socorro, Senhor. Eu preciso do teu socorro. Eu quero ter minha casa própria. Eu quero ter a minha família na igreja. Eu quero a minha família salva. Eu quero a minha família curada. Eu quero a minha família liberta. Eu quero a minha vida restaurada, meu Pai. Eu não sei como o Senhor vai fazer, Jesus. Eu não sei como o Senhor vai realizar. Mas eu declaro em nome de Jesus
Coloca a mão no teu coração e diga comigo: eu creio que o Senhor tem uma mesa preparada para mim no deserto. Veja essa mesa preparada. Veja, enxerga a provisão para você à vontade. Enxerga, visualiza. Eu creio. Ah, Senhor, eu creio. Eu sei que és. Eu creio. A tua forte Você já pensou mão sempre cuidará. a alegria que foi quando aquele povo viu o maná chegar? A alegria que foi, a satisfação que foi quando eles viram aquela água ser jorrada da rocha. Imagina a alegria de Josué, de Caleb, quando viu Deus enviar. Não havia a carne, não havia a comida que sustentava eles, que dava a eles uma energia, uma força maior. Sabe, quando Deus vem e fala: eu vou mandar, eu vou enviar, eu vou suprir, eu vou cuidar exatamente daquilo que você mais precisa. Daquilo que você mais precisa. Talvez o que você mais precisa é da obra que você precisa que seja realizada com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, com a tua casa. Talvez a obra que você mais precisa, o resultado que você mais precisa é na tua vida espiritual, é na tua vida financeira, é na tua empresa. Talvez você que faz a obra, você que tem o compromisso no reino, talvez é o que você mais precisa. Talvez você assumiu um compromisso com o reino e talvez algumas coisas aconteceram para não deixar você cumprir. Fala para Deus: Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor até a morte. Eu não vou parar, eu não vou desanimar, eu não vou me abater. Eu creio nessa palavra, que os portões do céu estão sendo abertos, que o Senhor está dando uma ordem para as nuvens, que o Senhor está enviando para a minha vida a provisão, a vontade, e o vento está sendo soprado, está sendo mudado para a minha direção, e as coisas não vão ficar do mesmo jeito. Eu abençoo a tua vida e eu declaro pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, o mês de maio vai ser o mês da sua vida. O mês de maio você vai ter experiências com Deus, e pode colocar isso no teu coração. Eu vou testemunhar nesse mês o que Deus ele realizou, o sobrenatural. Algo que eu não estava vivendo. Eu precisava muito viver. Eu precisava muito dessa mesa preparada. E o Senhor, Ele trouxe para mim essa mesa. Uma mesa preparada. Em meio a essa crise, em meio a tantas coisas que estão acontecendo, tantas notícias ruins, tanta gente negativa. Por um momento, eu estava sendo influenciado pelo que estava acontecendo. Mas a partir de hoje, eu vou ficar com a palavra do Senhor, porque Ele é fiel, Ele é um Deus fiel. Obrigado, Deus. Eu te amo, Jesus. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está fazendo. Alguns podem talvez dizer que não estão vendo, mas eu já posso enxergar, eu já posso ver o Senhor fazendo coisas incríveis, poderosas na vida do teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia.
Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.